Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Graças a Deus é sexta-feira, né? É sempre muito bom a sexta-feira. Bom dia, Carol. Bom dia, Sofia. Pessoal, e aí? Foi tudo tranquilo hoje na prova? Eu não posso tirar dúvidas, mas só quero saber. Foi, Pro. Ai, que bom. Fico muito feliz mesmo. Graças a Deus, né? Também conteúdo visto, revisto. Ah, é, Isa? Só uma? Então tá ótimo, né? Que bom que você errou só uma. Que bom. Olha, Helena, você é demais, né? Achou difícil. Professora, eu achei mesmo. Tinha umas que eu quase... Você sabe tudo, menina. Ô, Lucas, não fica triste não. 8 é uma ótima nota, tá Ô, bom? professora, aqui eu errei, foi a escrita, a primeira escrita que você disse lá. Porque eu tinha entendido outra coisa. A primeira escrita, qual que era mesmo a primeira escrita? Era, calma. O que fazia o peixe flutuar na água? Ah, bexiga natatória. Ô, Pro, mas tava lá nadadeira. A resposta Não, tá foi como isso. nadadeira. Eu coloquei bexiga natatória. Eu também coloquei a mesma Não, coisa. então, peraí, o que faz o peixe flutuar na água ou o que dá equilíbrio ao peixe? Acho que dá equilíbrio. O que dá equilíbrio. Equilíbrio é nadadeira, né? Lembra do Nemo que nadava tortinho, porque ele não tinha uma nadadeira? É equilíbrio, não flutuabilidade. Professora. Gente, eu ainda comentei com... Justo. Pessoal, ainda comentei com vocês assim, gente, o Nemo não nadava tortinho, porque ele não tinha todo o equilíbrio na água. É, isso mesmo, Carol, equilíbrio. Tirei 8, mas tá bom 8, Alan. Que bom, então, não é flutuar, eu falei equilíbrio, vocês trocaram, né? E, na verdade, a Pro falou tanto de bexiga natatória, contei do meu peixinho que a bexiga natatória dele pifou e ele só ficava lá para cima. Olha, vocês tiveram... Ah, Sara, não aguento você. Oi, Walter. Mas tá bom, gente, graças a Deus que vocês foram bem. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, na aula passada, eu parei na parte do sistema digestório. Então, eu comentei com vocês que o sistema digestório dos mamíferos é totalmente complexo, dividido em digestão física e digestão química, né? E comentei também que os ruminantes, vou só detalhar essa parte que a Pro explicou bem no finalzinho, né? O que acontece com os ruminantes? Ruminantes são aqueles que comem, são herbívoros, se alimentam de vegetais. Nós, mamíferos, nós não temos a capacidade de digerir a celulose. Ô, Pro, mas eu como alface, o que acontece com a alface? Ele só é fibra, ele acelera a digestão, mas nós não digerimos isso. Nós só nos alimentamos de fibra, porque a fibra ajuda na formação do bolo fecal, acelera a digestão e tudo mais. E aí os ruminantes, eles precisam fazer a digestão da celulose. Então, o que eles fazem? Eles se alimentam, né? Ela vai para o primeiro estômago, ali no estômago tem o primeiro banho de suco gástrico, só que não acontece a digestão. O que acontece? Volta na boca dele, ele rumina, por isso é chamado de ruminante, ele come de novo, aí vai para o segundo estômago. Nesse estômago acontece a digestão da celulose. Isso só acontece nos ruminantes. Ah, Sofia, perdoada, uma ótima nota, tá bom? É, vocês confundiram tudo, mas tá bom, Maria Eduarda, também ótima nota. Pessoal, Carol, por causa da 1 também, Carol? Ah, não, gente, que vontade de bater em vocês, viu? Pegar uma palmatória, ó, bater em vocês, gente. Flutuar é bexiga, equilíbrio é nadadeira. Eu achei que esse era um presente. Professora, olha, eu acho que isso aí não valeu, viu, professora? Que todo mundo achou que era bexiga natatória. Todo mundo foi tapeado. Eu tô achando que isso não valeu, hein? Se vocês encontrarem a explicação errada da Pro, eu tiro a nota. Vocês não vão encontrar, então tá certo. Porque não valeu vocês confundirem. Acrescentar aí, porque quase todo mundo colocou bexiga natatória. Não, porque vocês confundiram. Eu não tô falando que tá errado confundir, tô falando que tá errado querer a explicação. A explicação de algo errado. Já pensou se a Pro corrige errado? Já pensou se eu corrijo errado? Não, gente, tá bom, tá errado. Aí vocês aprendem, nossa, a Pro ensinou errado. Não tô falando que o professor não erra.
acontece também, né, professor? É humano. Olha lá, pessoal, agora nós vamos, antes de entrar na classe dos mamíferos, nós vamos falar um pouquinho sobre as características gerais dos mamíferos. Vocês vão perceber que os mamíferos é muito mais fácil de entender porque nós somos mamíferos, né? Nós somos mamíferos. Ai, Lavínia, não aguento isso. Nós somos mamíferos com todas as características que estes possuem. A única professora, deixa eu só falar isso. A única diferença é que nós somos seres pensantes, certo? Ah, Júlia, entendi. Fala, Helena. olha, professora, eu coloquei na internet a mesma pergunta que você colocou na prova. Qual é o órgão responsável pelo equilíbrio do peixe na água? E aí, Kids, pode-se verificar, na grande maioria dos pesquisados, a presença de bexiga natatória, um órgão que é responsável pela manutenção do equilíbrio hidrostático com o meio. Não. Vamos espelhar essa tela aí? Não, ó, o que a bexiga... Pega lá no livro de vocês. O que a bexiga natatória faz? Ela controla a flutuabilidade do peixe na água. Quando o peixe flutua, lógico que ele flutua com todo um contexto. Ele precisa da nadadeira. Escreve aí, Helena, qual a função das nadadeiras. Se ele não tem uma nadadeira, lembra que a Pro comentou com vocês sobre os tubarões? Que quando você arranca as nadadeiras do tubarão, ele não tem mais equilíbrio, ele morre. Então, quem é responsável pelo equilíbrio do peixe na água são as nadadeiras. A bexiga natatória, ele é responsável por isso, por subir e descer o peixe na água. Ela colabora com o equilíbrio juntamente com as nadadeiras. Agora, tá errado você falar assim, ó, a bexiga natatória é responsável pelo equilíbrio. Ela não é. Ela pode colaborar juntamente com as nadadeiras? Sim, mas não é a função da bexiga natatória. Então, a gente tem que entender assim, ó, seria ótimo um 10, lógico, mas não é a função da bexiga natatória, certo? Ô, Pro, mas aqui, ó, quando você pesquisa qual é a função das nadadeiras dos peixes, aparece, ó, nadadeiras dorsais, uma anal e uma caudal. A nadadeira caudal está relacionada com o impulso do peixe na água. A dorsal e a anal garantem estabilidade e as pélvicas e peitorais orientam o movimento, estabilidade na água. Tô digitando aqui para ver onde você está olhando isso. Fala, quem falou, Pro? Pro, tem um parágrafo aqui na apostila que eu achei, página 295, grupo 9. Eu vou ler. Peraí, a Pro vai espelhar, só um pouquinho, a Pro vai espelhar aqui, ó. Lógico, que eu tô pegando, infelizmente, estou pegando de outra fonte, mas só para vocês verem que a Pro tá pegando fonte segura, né? Eu não vou pegar do Wikipédia, né? Então, só um minutinho, deixa eu só encontrá-los aqui. Olha lá. Só um minutinho, gente, que tá lento aqui para variar um pouco. De novo. Pessoal. Ô, Pro, acho que é problema no Zoom, porque aconteceu a mesma coisa. Tinha travado. Eu não tô conseguindo espelhar. Peraí, eu vou tentar de novo. Não, Pro, é que você travou, você tá... Ah, eu travei? Mas a internet... Travou. Ai, eu nem percebi que eu caí, gente. Só um minutinho. Tô conseguindo aqui, tá dando um probleminha aqui. Vocês estão conseguindo ver que tela? Estão vendo, ó? Muitos peixes teleósseos... A gente tá vendo... A gente tá vendo a internet que você pesquisou sobre a bexiga natatória. Ah, então tá bom. Então tá certo. Ó. Muitos peixes teleósseos possuem uma bexiga natatória ou bexiga de ar, que propicia a sustentação necessária para que atinjam a flutuabilidade neutra. Então, ele está relacionado à flutuabilidade, tanto que os condrictes não possuem essa característica, porque os condrictes não flutuam. Eles conseguem nadar em linha reta. Lembra que a Pro comentou com vocês que o que acontece nos condrictes? Os condrictes possuem a ampola de Lorenzini, que é um órgão sensorial, e possuem um fígado rico em óleo. E é esse fígado rico em óleo que permite o deslocamento rápido do peixe na água. Agora, o que a bexiga natatória faz? Ela infla, o peixe sobe. Ela esvazia, o peixe desce. Então, quem está responsável pela flutuabilidade do peixe na água? A bexiga natatória, certo? Agora, deixa eu ver se eu consigo pegar o outro. Aqui, ó.
Só para vocês verem outras fontes seguras, tá? Porque é normal vocês duvidarem, ó. E é até importante estes questionamentos. Uma bexiga natatória pode proporcionar flutuabilidade para evitar o gasto de energia para ele não afundar. Então, essa é a função da bexiga natatória, certo? Tudo bem? Por favor. Se eu tivesse, eu não tenho problema algum. Só um minutinho. Eu não tenho problema algum em cancelar ou anular uma questão. Agora, não é justo eu anular algo que o conceito está correto. Então, a bexiga natatória é responsável pela flutuabilidade do peixe na água. Tanto que os condrites não possuem. Ô, Pro, para você ver como uma pergunta simples se transformou numa discussão enorme. Mas, Helena, a Pro gosta disso. Eu gosto que vocês questionam. Eu não quero que vocês sejam cidadãos apáticos. Eu não ligo. E se por acaso estivesse errado, eu falava, pessoal, comi bola, hein? Vocês têm toda a razão. Professora, o legal foi isso, Pro, porque de todas as questões, a que a gente mais teve dúvida foi logo uma das mais fáceis, que a resposta era simples. Isso. E outra, confundir, pessoal, olha só. Isso já faz um tempinho, acho que uns 3 anos atrás. Eu fui dar aula num cursinho e eu fui responder uma questão de programas de saúde. Aí, a hora que abriu a questão, já que vocês já viram o conteúdo, aí apareceu lá. Qual é o hospedeiro intermediário da malária? Na hora eu marquei o da dengue. Mas eu não me perdoava. Imagina uma bióloga responder errado. E lógico, eu passei e tal, porque foi só essa, aí ele falava assim, Carla, se perdoa. Eu falei, não me perdoo. Eu não me conformo de ter confundido. É um conteúdo que eu explico tanto, repito tanto. Então, na verdade, se tivesse acontecido, a prof falava, gente, vocês me desculpem, eu errei mesmo. Mas não é o caso, ainda mais que eu amo vertebrados, essa parte aí, eu me dedico muito para poder explicar detalhadamente para vocês. Mas eu não ligo que vocês perguntem, questionem, isso faz parte, tá? Outra coisa, eu vou aproveitar que nós estamos falando de avaliação. Pessoal, eu acho que foram umas 5 pessoas do 7º ano que me mandaram um WhatsApp perguntando até onde caiu o simulado, certo? Pode deixar que na segunda-feira a gente converse um pouquinho mais, mas o simulado é até mamíferos. Quase certeza que é o grupo 10, tá? Até o grupo 10. Então é conteúdo que nós vimos aí na prova também, e cai nessa parte de mamíferos. Por isso que eu quero terminar mamíferos hoje, para ficar tudo certinho, para vocês não terem problema com o simulado, certo? Agora, quem perguntou, algumas vezes eu não consigo responder na hora, primeiro porque eu não tenho a resposta, e segundo porque eu queria ter certeza, fui procurar e eu aí melhor esclareço para todo mundo. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Pro, posso falar uma coisa rapidinho? Na apostila, na página 295, no grupo 9, tem um parágrafo sobre a bexiga natatória. Então, mas ela está falando ao contrário, senão a gente está perdendo muito tempo. Ela tá falando... Posso ler? Pode, leia. Os peixes ósseos têm na cavidade corporal um órgão similar a uma bolsa cheia de ar, denominado bexiga natatória. Ela controla a flutuabilidade do animal, que pode subir ou descer na coluna de água conforme a bexiga está cheia ou vazia, permitindo a manutenção do equilíbrio em diferentes profundidades. Foi o que a Pro acabou de falar. Ele colabora com o equilíbrio junto com as nadadeiras, mas qual é a função da bexiga natatória? Qual é, pessoal? Ela controla a flutuabilidade do subir até a peixe. superfície. Isso, pessoal, olha lá. Ela controla a flutuabilidade do peixe na água, fazendo com que ele consiga subir e descer as colunas de água, colaborando para a manutenção do equilíbrio, certo? Por exemplo, o cerebelo na gente, no ser humano, ele é responsável pelo equilíbrio. Mas o labirinto, ele colabora com o cerebelo para o equilíbrio. Então, as nadadeiras, se você cortar as nadadeiras dos peixes, eles não nadam porque não tem equilíbrio. A função da bexiga natatória é flutuabilidade. Vocês acham que os tubarões não têm equilíbrio na água? Tem ou não tem equilíbrio? Tem. Tem. E eles não têm bexiga natatória. Certo? É um órgão colaborando com o outro. A função da bexiga natatória é flutuabilidade do peixe na água. Colabora para o equilíbrio, tudo bem. Quem dá o equilíbrio ao peixe são as nadadeiras. Tudo bem, pessoal? Quem falou, Pro? Pode falar. Eu te mandei uma pergunta no chat, a senhora já viu?
Não, ainda não. A Pro vai olhar. Só um minutinho. Mandou, Pedro? Não tem nada no chat? Manda de novo. Eu acho que é porque eu caí. Beleza. Manda de novo. Bom, pessoal, vamos lá. Ó, foco agora aqui. Então, o que que acontece? Ó, nós somos como este gato aqui. Todos os mamíferos possuem as mesmas características. A única diferença é que nós temos a capacidade de raciocínio. Nós somos seres pensantes. Então, olha lá. Cérebro bem desenvolvido. Esse cérebro, pessoal, tem todas as divisões. Ele possui o bulbo, ele possui o cerebelo, ele possui o cérebro. A única diferença é que este cérebro dos mamíferos, eles não possuem a capacidade de raciocínio, eles só possuem a capacidade instintiva, tá? Tudo bem? Vocês podem reparar, por exemplo, um animalzinho, um gatinho. O gato, quando ele vai comer algo quente, ele não come, ele toca patinho, ele chega com bigode. Por quê? Porque eles possuem instinto e não raciocínio. Tem gente que confunde, não, para o meu gato, ele pensa, ele não pensa. Ele tem instintos, certo? Porque é essa capacidade que os mamíferos possuem. Então, Pedro, então é assim, nós sofremos uma evolução em relação aos primatas. Em relação a todos os... Ah, desculpa, pessoal, o Pedro perguntou, nós somos mamíferos. De onde evoluímos para sermos mamíferos e não evoluímos de animais? Sim. Quem possui características muito semelhantes às nossas? Os primatas. Nós estamos mais próximos à classe dos primatas, que são os orangotangos, os gibões, os macacos, né? E eles possuem alguns hábitos muito semelhantes aos nossos. E os hábitos que eles possuem é instinto, o nosso já é raciocínio, porque nós evoluímos em relação aos primatas. Então, vamos dizer assim, ó, nos répteis não houve uma evolução em relação aos não crocodilianos e os crocodilianos. Nos mamíferos, o Homo sapiens, sofreu uma evolução em relação aos outros. Mas vocês devem ter estudado em história que a nossa evolução não foi assim. Os nossos ancestrais não pensavam, os nossos ancestrais agiam por instinto. Eles corriam atrás do alimento, eles rasgavam o alimento na boca, eles caçavam, eles agiam como animais. Os nossos ancestrais, eles foram sofrendo transformações para chegar onde nós somos, o que nós somos hoje. O cérebro não era tão desenvolvido como é hoje. Então, Júlia, é isso que a Pro está comentando. Por que nós pensamos? Porque nós estamos sofrendo um processo evolutivo. Os primeiros ancestrais, eles não pensavam. Eles tinham o cérebro atrofiado, né? Que é a parte do raciocínio, e eles possuíam apenas o cerebelo bem desenvolvido. Porque o cerebelo dava condições de equilíbrio para correr, para poder caçar. E aí nós fomos sofrendo processos evolutivos para chegar ao que nós somos hoje, esse ser pensante, né? Agora, pode acontecer outras evoluções? Não está nada estático. A nossa vida, a biologia em si, a vida dos seres vivos não é algo estático. Eles podem também sofrer evoluções ao longo de milhares de anos, que é isso que aconteceu com os nossos ancestrais. Tudo bem, pessoal? Olha lá. Então, a medula espinhal, olha lá, pessoal. A medula espinhal, né, que está dentro da nossa coluna vertebral, eles possuem medula espinhal. O diafragma, lembra que nós falamos da membraninha elástica ontem do diafragma, que é uma das características importantes dos mamíferos. Por quê? Porque ele que permite uma respiração efetiva, né? Nós já falamos sobre isso. Aí, fígado, estômago, rim, tudo como nós, os rins filtram a urina, possui a bexiga urinária, que é para absorver e armazenar a urina, tá? Como normal. Falamos do intestino grosso, do delgado, do ânus. A reprodução destes animais. Pessoal, a reprodução dos mamíferos é interna, né? Eles já possuem o processo, ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, eles já possuem também um processo de atração da fêmea. Todo o processo de reprodução, quem tem que ceder é a fêmea. É o macho que tenta atraí-la. Por isso que desde as aves, o macho é mais bonito, né? Ele tenta atrair a fêmea. E a fêmea no cio, que é o período de reprodução, ela se sente atraída pelo macho. Precisa existir uma atração para que aconteça a reprodução, né? E a reprodução é interna. Vocês já devem ter visto no período, eu acho que é primavera, verão, agora que vai começar a acontecer. Vocês já ouviram os gatos gritando, que parece um nenezinho? Ele vai... Bem assim, vocês já ouviram?
Nunca ouviram um gato miar triste? É o período de cio Sim, deles. Já ouviu, Alan? É o período de cio. sim, a Marie fazia isso quando tava no cio. Isso mesmo, eles começam a tentar atrair os outros, atrair a fêmea, né? Então, o que acontece? É um miado triste, é um miado bem... É diferente. Se você ouvir o miado do gato no É um cio, miado meio triste. triste, é isso mesmo, parece um choro de nenê. Às vezes eu confundo, assim, parece um choro de um nenezinho. Esse miado é um miado de cio, é um miado de liberação de feromônio para atrair para a reprodução, que é uma reprodução com fecundação interna. Certo, pessoal? Tudo bem? E o coração? O que acontece com o coração dos mamíferos? O coração dos mamíferos já possui as 4 câmaras. Já possui as 4 câmaras, 2 átrios. Ai, que lindo seu gato, Alan. Olha, Alan, ele fica aqui, ó, no branco. Ele é aquele angorá, esse seu gato? Não, é uma persa exótica. Nossa, que coisa mais linda. Que coisa mais linda esse gato. Lindo, lindo. Nossa, eu lembrei do gato da Carla, que também tem ele é diferente também. Muito lindo o seu gato. Então, e aí o coração já possui 4 câmaras, né? 2 átrios e 2 ventrículos. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nessa parte da anatomia interna dos mamíferos? Posso seguir para as classes? Alguma dúvida? Tá. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre as classes dos mamíferos. Então, a Pro vai falar um pouquinho, mas assim, aí é só das características peculiares de cada um, mas nós não vamos detalhar porque é a mesma característica para todos, certo? Essa daqui é a classe dos marsupiais. Uma característica interessante dos marsupiais é que eles são ovovivíparos. O que quer dizer isso? Eles não desenvolvem o filhote o tempo todo no útero materno. Estes filhotes, eles nascem prematuros e eles terminam o desenvolvimento dentro do marsúpio, de uma bolsa que a mãe possui. A bolsa mais protuberante, mais visível, é a do canguru. A do koala, do gambá, ele fica muito aderido ao corpo da mãe. Não é uma bolsa como a do canguru, porque do canguru é uma dobra de pele, bem como que eu falo? Bem espessa, bem visível, né? Dos outros nem tanto. Então, o bebezinho, ele nasce, o filhotinho, ele nasce prematuro. E por que ele fica nessa bolsa? Ele fica ali mamando. Dentro do marsúpio da mãe estão as glândulas mamárias. E ali ele fica sugando o leite e sofrendo ali todo o desenvolvimento até atingir. É ovovivíparo, o Gabriel, o ovovivíparo quer dizer o seguinte, então vamos lá, eu vou repetir, ó. Ovíparo bota ovos, só. Então, os répteis eliminam ovos, são ovíparos. Vivíparos somos nós, desenvolvemos o bebezinho dentro do útero o tempo todo, só nasce para a vida já desenvolvido. E ovovivíparo quer dizer, ele gera um pouco dentro da mãe e um pouco fora prematuro, ok? E outra característica, pessoal, interessante. Vocês já viram que existe um projeto, eu sempre tenho falado desse projeto, porque eles usam o exemplo do canguru, né, dos marsupiais. Um projeto, quando os bebezinhos eles nascem prematuros, eles precisam de todo um cuidado, eles precisam ficar na incubadora. Há uns anos atrás, uns bons anos atrás, olha, meu filho tem 11, já existia, eu acho que por aí, uns 11 anos, 12, começou um projeto nos hospitais que é chamado de Mamãe Canguru. O que acontece? Eles fizeram um teste e eles perceberam o seguinte, que o bebezinho quando nasce prematuro, que a mãe permite colocar lá na incubadora para desenvolver, né? Não pode ser aquele bem prematuro, que bem prematuro precisa ficar na incubadora. Mas aquele que nasceu pré-termo, muito próximo ao nascimento, ou nasceu prematuro, e fica na incubadora apenas para o aquecimento e desenvolvimento, a incubadora ela é a imitação do útero materno. O que os médicos fizeram, os cientistas fizeram? Pegaram o nenenzinho prematuro e enfaixaram na mãe.
fizeram como se fosse um marsúpio na mãe. E o bebê fica o tempo todo grudadinho no corpo da mãe. Cada vez que ele quer mamar, a mãe já amamenta ali, já fica numa altura em que ela consiga amamentar como um marsupial. E já foi comprovado que as mães que cedem este tempo para ficar o dia todo com a criança ali grudadinho nela e tal, a criança se desenvolve muito mais rápido. Ela consegue este processo de atingir o seu desenvolvimento mais rápido, porque ele fica sentindo o cheirinho da mãe, porque ele fica em contato com a mãe e isso colabora para o desenvolvimento da criança. Então, hoje a Mamãe Canguru é um projeto aprovado e ele acontece. Então, por exemplo, a pessoa teve um nenê prematuro, eles vão perguntar, você vai participar do projeto Mamãe Canguru? Eles já perguntam, eu não posso, eu trabalho, ele vai ter que ficar aqui na incubadora, tudo bem. Mas se você participar do projeto, a criança se desenvolve muito mais rápido. Não é legal, pessoal, saber que o seu corpo, ele colabora para o desenvolvimento do seu filho muito mais rápido do que um útero artificial, que é o caso da incubadora. Eu acho esse projeto muito bonito, né, em relação aos outros. Bom, quais as diferenças destes marsupiais? Apenas nicho ecológico, características de sobrevivência. Os gambás. Vocês ouviram falar que os gambás estão invadindo aí os sítios? Eu mesmo encontrei um gambá na casa do meu sogro, ele mora em Indaiatuba, no início desse ano. Os gambás, por causa do desmatamento, do desequilíbrio ecológico, de tanta coisa, eles estão invadindo lugares onde tem árvore. Só isso. Porque as árvores atraem os insetos e eles se alimentam disso. Então, os gambás, eles não são bonitos, né? Eles são assustadores, assim, eles têm esse olho grande e as pessoas matam. E aí estava tendo uma campanha, não matem os gambás. Eles colaboram para o equilíbrio ecológico, né? E os gambás não fazem mal. E só para ressaltar, o gambá que cheira mal não é daqui, não é o gambá brasileiro. O nosso gambá, ele não cheira mal. E mesmo se cheirasse, a característica dele, a gente não tem que matar por causa disso. Mas tem gente que acha que o gambá, nossa, estava cheirando forte. Não. O gambá brasileiro, ele não libera o feromônio, ele não libera aquele odor que os outros gambás liberam, né? O coala está em extinção. Por que o coala? Olha que coisa mais linda que esse coala. Ele está em extinção. Primeiro, porque ele sente muito alterações ambientais. Ele é até utilizado como controle. É que nem um sapo. É isso mesmo, Alan. O sapo também sente muito bem. O coala, ele sente muita essa alteração. Segundo, que o coala gosta muito de vegetações frescas, se alimentam de eucalipto e eles não conseguem se alimentar de folhas ressecadas. Então, eles estão totalmente comprometidos, né? O coala é um animalzinho que tem a reserva dele, porém, eles estão ameaçados de extinção, certo? Isso é só uma curiosidade de cada um. É isso mesmo, Lucas. O Lucas está dizendo que ele mora em Atibaia e já viu vários gambás mortos por causa dos fios desencapados. Tem muito por aí, viu? No interior, a temperatura, os gambás estão assim, circulando. Quando vocês tiverem aula com a Miriam, pergunta. Eu acho que a Miriam viu o gambá lá também, onde ela tem a chácara dela lá em Cabreúva, tem muitos gambás também. E eles lá, eles têm a metodologia de cuidar, né? Não matar, deixar livre, isso é muito interessante. Mas tem essa característica aí do interior por causa da temperatura. Pessoal, aqui eu tenho várias classes misturadas, né? Mas o que são estes animais? O Alan falou que em Paulínia tinha um macaco na árvore. Que legal, Alan. Ele ficava lá e todo mundo alimentava ele, é isso? A gente, como estava na escola, a gente não sabia. Tinha gente que falou que viu um macaco, mas ninguém acreditava mais. Aí chegou um certo dia, horário do recreio, o macaco desceu. Nossa. Era um macaco pequenininho. Um saguizinho, né? Entendi. Então, e não é legal tirar da natureza, né, pessoal? Não é legal. Eles são mamíferos? Oi? Eles são mamíferos? São, Júlia, são sim. Eles são primatas, são mamíferos. Pessoal, estes que vocês estão vendo são exemplos de placentários. O que são placentários? São animais que são gerados dentro do útero e que tem a placenta. Eu até separei uma placenta para vocês verem o que é placenta.
Placenta, essa camada espessa, ó. Aqui tem a parede do útero. Aqui tem o cordão umbilical ligado à placenta. A placenta é uma estrutura, parece uma carne, uma estrutura densa que leva ao feto nutrientes e realiza as trocas gasosas por ele. Porque aqui, ó, a mãe está se alimentando por ele se desenvolve por causa da mãe. E a placenta, ela faz isso. Ela está ligada ao cordão umbilical e a placenta, ela realiza as trocas gasosas para o feto e leva nutrientes para o feto. Então, estes animais que vocês viram aqui, ó, são exemplos de placentários, que são mamíferos vivíparos, ou seja, são gerados dentro da mãe o tempo todo. Algumas mães, gato faz isso. Algumas mães comem a placenta. Por que elas comem a placenta? Muitas vezes para tirar o filhote, é um envoltório, para tirar o filhote dali, e também porque ela está desnutrida, ela está precisando de nutrientes, ela come a placenta. Existem algumas mães que fazem isso, que é um processo de reposição de alguns nutrientes. Eu vi uma pessoa comentando, não vou lembrar quem foi, que os gatinhos nasceram no quintal da casa dela. Aí ela foi ver os gatinhos nascerem. Quando os gatinhos estavam nascendo, a mãe começou a comer, né? Comeram ali a placenta. E eles acharam que ela estava comendo o filhote. Aí ele separou a mãe. Os filhotes morreram tudo, sufocados lá dentro do envoltório placentário. Então não adianta, tem que tirar aquele envoltório. E como que a mãe tira? Não tem mão. Ela tira com a boca. É porque geralmente quando hoje você tem um animalzinho doméstico, ele acaba não tendo os filhotinhos em casa, às vezes leva no veterinário e tal, mas ela vai comendo, ela vai tirando, ela vai lambendo o seu filhote, tirando aquela massa, algo denso que é a própria placenta. Então, os placentários são aqueles animais que possuem placenta no seu processo de desenvolvimento do feto, certo? Alguma dúvida até aqui? Aqui, ó, Júlia, sua pergunta. São primatas que fazem parte dos mamíferos. Alan, é o grupo mais próximo dos Homo sapiens, né? Eles já possuem muitas atitudes que lembram as nossas atitudes. Olha como eles seguram o seu filhotinho. Eles seguram, né? Eles protegem. Eles também, os primatas, possuem o polegar opositor. Olha o polegar aqui, ó. Eles possuem o polegar opositor, eles já pegam como se fossem pinças. Então, já são características que um pouco mais de evolução chegou até nós. Pode falar. No livro 12, na sua matéria, eu estava vendo, e, tipo, tem como se fosse a ordem de surgir o homem, né? Aí apareceu o gibão e o orangotango. Isso mesmo, são os gibões, o orangotango, né, que são os mais próximos da nossa escala evolutiva, não de hoje. De todo o desenvolvimento dos neandertais até chegar a nós. Mas isso mesmo, muito bem. Então, pessoal, os primatas, outra característica, o Matheus Medrado comentou que na chácara do tio dele à tarde vai um monte de saguis pedir comida e ele dá umas bananas para eles. Ai, que bonitinho. Isso mesmo, Matheus, tem que cuidar, né? Porque se eles estão fora ali, é um desequilíbrio ecológico que está acontecendo, certo? Pessoal, então olha lá, eles protegem o filhote, eles envolvem o filhote, eles carregam os seus filhotes. Se vocês já viram os macacos correndo com os macaquinhos tudo nas costas, eles carregam, eles embalam, eles protegem. Ah, e outra característica, eles tiram, isso é muito relacionado a nós, eles tiram as pragas, os parasitas do corpo deles. Antigamente, hoje vocês não passam por isso, mas principalmente em Minas, quando a gente tinha piolho, a minha mãe, por exemplo, já fez, eu era criança, ela pegava e tirava os piolhos e matava os piolhos. O macaco faz isso. O macaco pega o seu filhote, tira o piolho, mas come. Eles comem, né, os piolhos. Mas aí, essa característica de cuidado, essa relação de ter a capacidade de tirar os bichinhos, eles limpam o corpo do seu filhote. Muito semelhante a nós, eles possuem esse polegar opositor, certo? Então, estes são os primatas.
E aí, quem quiser interromper e perguntar, esteja à vontade. Estes aqui, pessoal, eles são os proboscídeos. Por que que eles são chamados de proboscídeos? Porque essa tromba que eles possuem, ela é chamada de probóscide. A tromba, além de servir, lógico, não é narina dele? Não, ela é um órgão sensorial. A narina está presente na probóscide, mas não é só isso. Quando o elefante, por exemplo, ele quer reproduzir com a fêmea, ele precisa saber se ela está no cio. O que que ele faz? Ele pega a sua probóscide e ele cheira, ele põe a probóscide próxima à urina da fêmea. E pelo cheiro da urina da fêmea, ele sabe se ela está no cio. Porque se ele se aproximar dela no período que não é do cio, ela espanta o macho. Então, ele sente, é um órgão sensorial também, né? Faz parte, está presente as narinas, e eles pegam o alimento, eles sugam a água pela probóscide e levam à boca. A boca está embaixo dessa... Aqui, ó, dá para ver aqui, ó. Vocês estão vendo? A boca está embaixo da probóscide. Aí eles pegam e levam até aqui. E eles também utilizam até como um órgão comportamental. Quando eles estão agitados, que eles vão correr, porque os elefantes correm, né? Ai, fugiu. Calma que eu já vou lembrar. Eles levantam a tromba, como se diz, estou indo. Eles levantam a tromba, eles emitem um som e eles correm, certo? Então, ela está relacionada até mesmo ao comportamento dos proboscídeos. Pode falar. O que é cio? Cio é o período que ele está preparada para a reprodução. É cio, C-I-O. O cio, todos os mamíferos têm, que é o período de reprodução. Neste período, o elefante está próprio para a reprodução. Eu estava comentando que o gato faz aquele miado triste, é o período de cio, certo? Eles estão próprios, estão preparados para a reprodução. E os quirópteros, né? São os morcegos. Gente, os morcegos, existem os morcegos hematófagos, que são os morcegos que sugam o sangue, e existem os morcegos frugívoros. A nossa sorte, primeiro, que os morcegos, eles não atacam presas maiores que eles. Então, eles não pensam, quem já assistiu muito filme de vampiro, que o morcego vai voar em cima de você. Ele pode se defender. Primeiro que o morcego é cego, né? Ele se locomove por ecolocalização. Desculpa, ele emite um som, e esse som, ele bate no obstáculo e volta. Então, ele executa esse som, nós não conseguimos ouvir, porque está fora da nossa faixa audível. Nós temos uma faixa do som que é de 20 Hz a 20 mil Hz. Acima são sons ultrassônicos. Abaixo disso são sons infrassônicos. Nós não conseguimos ouvir. E como eles são cegos, eles se locomovem por ecolocalização. Os frugívoros têm muito no interior de São Paulo. E eles são atraídos também, gente, por umidade e por locais onde tem árvores frutíferas. Então, por exemplo, você tem um sítio onde você tem árvores, tem umas frutinhas que nós não comemos. Ela é da família da mamona, eu esqueci o nome dela. Eu vou lembrar. E eles vêm muito, e é algo que no interior tem um monte. Então, às vezes você chega, você vê morcego ali perto da sua casa, não matem. Eles geralmente são frugívoros e eles colaboram também para a disseminação de sementes. Eles são importantes para o nosso equilíbrio ecológico, porque como o morcego, ele se alimenta de frutas, ele engole as sementinhas, como as aves, e quando eles voam, eles colaboram aí para a polinização, para a disseminação de sementes, certo? Colaborando para o surgimento de outras plantas, certo, gente? Olha os sirênios lá, gente, peixe-boi, né? Olha lá, a vaca marinha, ela já até não, se vocês pesquisarem, ela já é até classificada como um peixe-boi. Geralmente é tudo peixe-boi. A vaca marinha, porque ela possui um desenvolvimento anatômico maior, mas ela tem as mesmas características aqui do peixe-boi. Muita gente acha que o peixe-boi tem naquele filme, o peixe-boi, como chama? Como se fosse a primeira vez. O peixe-boi, ele sobe para a superfície, e quando você olha, você vê. É uma morsa. É uma morsa voltada para os sirênios, isso mesmo. E ele sobe... Peraí. É esse filme mesmo, Pedro?
Como se fosse a primeira Sim, é vez? isso, professora. Passou essa semana. Então ela sobe e ela desce, porque ela precisa respirar fora da água, certo? E os cetáceos? Os cetáceos, olha lá, as baleias, né? Gente, vocês viram 2 mergulhadoras que foram engolidas pela baleia? Vocês viram? Uhum. Uma aventura dentro de um corpo. Gente, imagina essa aventura. Eu fiquei imaginando dentro da baleia. Viva? A baleia Não, morre É? A baleia morre quando engole um humano, porque a garganta dela é fina. Não, e ela não engoliu, né? Ela eliminou, mas o que foi interessante é que ela pega muita água, porque ela come krill, né? Ela come aqueles microcrustáceos pequenininhos. E ela engoliu as duas. Engoliu assim. Ela, né? Ela não engoliu, ela pegou. Na boca. Isso, e depois ela soltou. Mas imagina a experiência dessas mergulhadoras sendo pega pela baleia. Eu achei muito legal essa história. Que baleia que foi? Que baleia que foi? Eu não sei, porque a Pro não ouviu o noticiário, eu só fiquei sabendo, porque aqui eu não assisto nada, a não ser Chiquititas. Deixa eu ver aqui. Pro, A baleia jubarte. Foi a jubarte? Se fosse a orca, elas estavam... Já era, né, gente? Se fosse a baleia orca. A orca nem cabe. Então. Pro, olhei imagens de morcego bebê. Eu não acho fofo, não, Sofia. Eu acho fofinho morcego bebê. Eu acho o quiróptero, os mais feinhos são os quirópteros, né? Mas mesmo assim, todos os animais... Passarinho é pior. Filhote de passarinho é pior. O que é pior? Filhote de passarinho. Nossa, você acha? Acho bonitinho. Esses dias eu estava lá na casa dos meus amigos e caiu um passarinho da árvore. E se ele cai e você dá um tempo e a mãe não vem pegar, você pode pegar e cuidar. E aí eu fiquei lá tentando descobrir que aquele filhote era de que ave, porque eu não conseguia. Aí eu pesquisei, eu descobri que ele era uma pombinha, não é dessa pomba nossa, não. Aí, quando eu descobri que era pomba, meu filho, mãe, você vai cuidar da pomba? Ele é uma praga. Eu falei, não, mas a gente vai cuidar. Cuidei, ele tava lá, miudinho, totalmente sem pena, com aquele olho desse tamanho, né? E aí a gente alimentou, mas ele morreu, ele não resistiu. Se tivesse sido um pouco mais próximo, assim, alguns dias de vida, mas eu acho que ele tinha acabado de nascer. Ele tava muito miudinho. Eu tentei cuidar, mas morreu, né? Mas a gente não pode deixar de ajudar, não. Encontrou, cuida. Vale muito a pena você cuidar, colaborar aí com o equilíbrio do planeta, né? Amanda, que legal. Pode falar. Aqui, deixa eu te mostrar. Como é que você não acha isso aqui fofo, ó? Espera só um minutinho. Não acho. Eu virei a câmera. Sofia, ele não é feio, né? É que, assim, os quirópteros, eles são assustadores, né? Eu acho, assim. Vamos dizer assim, tá, mais ou menos. Mais ou menos, no desenho é bonitinho. No desenho é bonitinho, Vocês sabem que no interior tinha muito morcego nas árvores. Então, os moleques, né, eles pegavam aquela vara, sabe vara de pesca? E eles faziam assim. Por quê? Com o barulho, ele atrai um morcego. E o morcego vem, batia na cabeça dele e eles morriam. Então, a brincadeira da criançada era matar morcego à noite. Porque cada um pegava uma varinha e ficava lá. E faz aquele barulho da vara no ar, né? E eles matavam os morcegos. Gente, mas era muito morcego. Tinha muito morcego. Eles invadiam, na época, aquelas casas que o teto está muito afastado, sabe? Tem aqueles vãos. E os morcegos entravam dentro da casa. E eu era criança, morria de medo. Eu estava na minha tia, daqui a pouco o morcego passava dentro da casa. Eles voavam assim, ó, dentro de casa. Então, para evitar isso, eles matavam os morcegos. Fora que, infelizmente, o morcego, as suas fezes têm um fungo. E esse fungo, ele causa doença. E não tem cura. Ele vai para o esôfago, ele vai para o estômago, para a região do trato digestório, e ali ele provoca paracocioide micose, uma micose interna. Então, não é algo assim que você pode ficar respirando como dos pombos também, né? Você não pode ficar respirando as fezes dos morcegos. Então, o pessoal matava. Oi? Eu fui num sítio, aí estavam fazendo tipo um platô para fazer uma casa. Aí no meio dessa
que eles cortaram tipo uma montanha. Aí no meio dessas terras tinha uns ovinhos, azul e marrom. Aí a gente tentou descobrir Jogos do azul que fora. era. A gente tentou descobrir do que era, mas não achamos nada. Aí é difícil assim, Juliano. Tem que ter a foto, tem que pesquisar. Não estou comentando que Ô, Juliano. é muito difícil você saber o que é. Ô, Juliano, uma pergunta. O ovo azul, ele era maior que os outros? Não. Era branco, aí tinha umas bolinhas azul e marrom. Estava Mas pensando... É que eu Alan, você pensei estava que pensando era... no chupim? Não, é que eu tô pensando outra ave que põe o ovo lá para outra ave cuidar. O chupim. Pensei que era isso. O chupim faz isso. O chupim coloca o ovo dele no ninho de outras aves e vai embora. E aí a ave não sabe, ela choca e cuida daquele filhote que se desenvolve totalmente diferente dos outros, como se fosse filho deles mesmo. Filho dela, né? O filhotinho dela. Pessoal, exercícios página 315, anotem, por favor. O Lucas falou que uma vez meu pai matou um morcego porque entrou em casa. Eu fiquei com dó porque ele era frugívoro. Não oferecia perigo, eu sei, mas acontece mesmo. Pessoal, quando invade a nossa casa, eu queria mostrar foto de um morcego para vocês. Em um clube que eu fui, tinha um filhote de morcego se escondendo do sol. Ele só saiu de noite, ele correu atrás de mim, foi muito engraçado. Ô, Sara, eles possuem hábitos noturnos, né? Eles têm essa capacidade porque eles são cegos, eles se sentem melhor com hábitos noturnos. Pessoal, vocês anotaram a tarefa? Deixa eu só ver se eu encontro uma imagem aqui, rapidinho. Na minha casa da minha avó, quando eu ia lá, toda vez de noite, quando a gente montava uma piscina, né? Eu ficava lá o dia inteiro. Aí, toda vez de noite, tinha uns morcegos atrás da piscina. Ô, Sofia, vou mostrar o morcego agora. Olha que fofinho, gente. Eu acho ele tão fofinho. Cadê? Olha aqui. Olha o tamanho do morcego. Imagina você sair na sua casa e você encontrar esse morcego. É um morcego gigante, ele não faz nada. Sabe o que ele é? Frugívoro. Olha o tamanho do morcego. Não faz nada mais caso o ataque cardíaco. Lógico, ele mata, ele causa um infarto se você sair. Eu vi um documentário que a mulher saiu e encontrou esse morcego pendurado lá na casa dela. Um morcego desse tamanho, você morre de medo, né? E ele é frugívoro. É o Drácula. E ele é frugívoro. Já pensou nisso, gente? Eu não aguento também, não. Bom, pessoal, anotaram a tarefa, página 315. E até a próxima semana. Bom final de semana para todos vocês. Beijos. Estou esperando os trabalhos, hein? Estou esperando os trabalhos. Tchau. Bom fim de semana. Igualmente. Tchau. Você pode passar para mim, por favor? Já passei, Marisa. Tá esperta. Obrigada. Pode passar para mim. Tchau, gente.